Alô, alô, jovens estudiosos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo falando sobre arredondamento de números inteiros. Então, hoje nós não vamos falar sobre números decimais, vamos falar somente como arredondar números inteiros. Eu já vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like e ativarem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E compartilha também com os amigos que têm dúvida em como fazer arredondamento. É uma matéria que gera realmente muita dúvida nas pessoas, principalmente em alguns casos, que eu vou frisar bem esses casos aqui, tá? Que são casos que geram ainda mais dúvida, que é quando a gente usa muito 9, tá? Já só vou deixar esse spoiler aí para vocês, tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, o enunciado sempre vai dizer qual é a ordem que ele quer que seja arredondada. E para quem não lembra o que é ordem, quais são as classes, eu vou deixar aqui no card e também no link da descrição do vídeo a aula que nós temos sobre a quadro valor lugar, tá? Isso aqui, o 4, para quem não lembra, é a nossa unidade, o 8 vai ser a nossa dezena e o 1 vai ser a nossa centena. Então, aqui no caso, a minha referência vai ser a dezena. É ela que eu quero arredondar, tá? Minha dezena simples. Quando eu falo em arredondamento, nós temos uma regra. Se o número for 5 ou maior que 5, nós vamos arredondar para cima, tá? O número imediatamente anterior, à esquerda. Se o número for menor do que 5, tá? Então, nós vamos manter o número. Vamos manter o número e todas as casas depois da minha referência vão virar 0. E como que é isso na prática? Vamos lá. A minha referência é o 8. É ele que eu quero arredondar, ele é a minha dezena. Eu vou olhar para o número que está imediatamente, o algarismo que está imediatamente à direita dele. E quem é o algarismo que está à direita do 8? É o 4. Vamos à regra. O 4, ele é menor do que 5, ele é igual a 5 ou ele é maior do que 5? Bom, o 4 é menor do que 5. Se ele é menor, eu vou repetir tudo que vem antes dele. E a casa que vem depois, ela vai virar 0. Tá bom? Que no caso aqui, o 4 virou 0. Vamos para mais um exemplo. Agora, eu tenho unidade, dezena e centena. E quem está à direita da minha referência é o 5. Então, vejamos, ele é igual a 5. Se ele é igual a 5, eu vou adicionar 1 na minha dezena, que é quem eu quero arredondar. Só que, veja bem, a minha dezena é 9. Se eu adicionar 1 na dezena, ela vira o quê? 10 dezenas. E 10 dezenas é o mesmo que uma centena. Logo, eu vou adicionar 1 também na centena, ok? Porque eu não posso colocar aqui 2 algarismos, porque isso estaria matematicamente incorreto. Então, se eu tenho que arredondar essa minha dezena, eu tenho que adicionar 1 na minha dezena, e ela já é 9, eu vou precisar adicionar mais 1 na centena. Logo, esse número arredondado, como referência à minha dezena, vai virar o número 300, ok? Porque quando eu adicionei 1 ao 9, ele virou 10. Então, eu tenho 10 dezenas. O 0 vai ficar aqui, na casa da dezena, e o 1 eu vou adicionar na casa da centena. E aqui vai virar 0, porque os números que tiverem à direita da minha referência, que é o 9, vão virar 0. Nós vamos ver isso melhor em números maiores, tá? Bom, agora eu quero que arredonde, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá, galera? Se você ainda tem dúvida das ordens e das classes, é só assistir a nossa aula de quadro valor lugar que vai estar no link da descrição, tá bom? Então, vamos lá. A minha referência, eu quero arredondar a minha dezena simples. Quem está à direita dela é o 9. E o 9, ele é o quê? Maior do que 5. Então, se ele é maior do que 5, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1. Ok? Eu vou adicionar 1 em quem? Em quem eu estou arredondando. Então, eu vou repetir tudo que vem antes, 31. Aqui,
eu vou adicionar 1, então vai virar 3. E o 9 eu vou substituir por um 0. Logo, eu tenho 3.130, arredondando para a ordem da dezena simples. Aqui, bom, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar. Agora, vamos arredondar a centena simples. O que vai acontecer? Quem está à direita da minha centena simples é o 8. E o 8 é maior do que 5. Logo, eu vou adicionar 1 na minha centena. Só que veja bem, a minha centena ela é 9. E se eu adicionar 1, ela vai virar 10. Só que são 10 o quê? 10 centenas. E 10 centenas é o mesmo que 1.000. E o que são, pessoal? 10 centenas. São 10 vezes 100. E como é que eu faço multiplicação assim, de base 10, né? Eu vou repetir um dos números, no caso aqui, eu repeti o 100, multipliquei por 10, eu vou adicionar um 0. Logo, eu tenho 1.000. Então, 10 centenas é o mesmo que 1.000 unidades. Então, se eu tenho 1.000, eu vou ter que adicionar 1 também na minha unidade de milhar, tá bom? Então, isso aqui vai virar 26. O 9 virou 0, tá? Porque quando eu adicionei 1 nele, ele ficou 10. Aí eu passei 1 para minha unidade de milhar e o 0 ficou na minha centena. E todo mundo que vem depois dele virou o quê? 0. Logo, arredondando 25.984 pela centena simples, eu vou ter 26.000, ok? Agora vamos para o número que tem milhão. Olha só, unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Aqui, unidade de milhão, dezena de milhão. Eu vou botar o i só para diferenciar, tá, gente? Poderia ser mi de milhar também, mas como eu já tenho milhar aqui vai ser 1 milhão. E centena de milhão, ok? Então, aqui eu quero quem? Eu quero arredondar a minha unidade de milhão. Então, para quem eu vou olhar? Para minha centena de milhar. Então, eu vou repetir o que vem antes. Quem vem depois da minha unidade de milhar? Não é um número maior do que 5? Sim, o 9 é maior do que 5. Então, o que eu tenho que fazer? Adicionar 1 à minha unidade de milhão, que é a minha referência de arredondamento. Então, ele vai virar 105 milhões. E o que vem depois dela vira o quê? 0. Então, eu vou colocar 6 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisa dar esse espaço todo não, tá, gente? Eu só dei esse espaço todo para vocês enxergarem as classes, tá? Classe simples, classe do milhar e classe do milhão. Logo, o número 104.985.764 viraram 105 milhões para efeitos de arredondamento. Número muito utilizado quando a gente está falando de população, né, enfim, de dinheiro também, é muito utilizado quando a gente vai falar de números muito grandes. Isso facilita muito na hora da gente, da própria nomenclatura mesmo, da gente falar o número, facilita. Esse exercício aqui, eu gostaria que você pausasse o vídeo agora e tentasse fazer, baseado na explicação que eu dei aqui na letra B de bola, ok? Eu vou começar a fazer, mas eu gostaria que você pausasse e tentasse fazer e dissesse para mim quanto que vai dar este número aqui, arredondando para a dezena simples. Então, eu tenho unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Logo, se eu tenho 9 na minha dezena, eu vou olhar para quem está à direita, que é a minha unidade simples, que também é 9. E 9 é maior do que 5. É só isso que eu preciso saber. O que eu tenho que fazer? Adicionar 1 na dezena. Mas se eu adicionar 1, eu vou ter 10 dezenas, que é o mesmo que uma centena. Então, eu vou ter que adicionar 1 também na centena. Só que eu vou ter 10 centenas. 10 centenas é o mesmo que 1.000. Nós já vimos aqui. 10 centenas é o mesmo que 1.000. Logo, este número arredondado será 5.000. Ok? Porque esse 9 ele vira 0, porque da minha referência para a direita, tudo vai virar 0.
Tá bom? Entendido, pessoal? Vamos para mais alguns exercícios, porque alguns geram muita dúvida. E não nada melhor para aprender do que fazendo exercícios diversos, que às vezes você diz assim, já entendi. Aí, quando você tem que fazer um sozinho, você vê que ainda não entendeu, mas na verdade é somente um pouquinho de falta de prática. Então, todas essas letras aqui dessa página, tentem vocês mesmos pausar o vídeo, faz todos eles, são 6, faz esses 6 aqui e depois assiste a correção, dá o play e assiste de novo, é o benefício de YouTube, né? Então vamos lá, eu quero que você, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, eu quero arredondar a minha centena simples. Então, quem eu vou olhar? Quem está à direita. Quem está à direita é um número menor do que 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir, pessoal. Não é para diminuir o número da referência. O que isso quer dizer? Vai virar 43. Eu vou repetir o 2. Ele não vai virar 1, pessoal. Eu vou somente repetir. E quem está depois dele vai virar 0. Acabou. Eu tenho 43.200. Tá? Aqui, eu botei bastante número de arredondamento para vocês treinarem bastante. Aqui, a mesma coisa, pessoal, que eu já bati nessa tecla no slide anterior. Eu vou usar como referência quem? Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Eu estou arredondando a minha dezena simples. Eu vou olhar para a minha unidade. Só que a minha dezena, ela é 9. Então, se ela é 9, eu vou adicionar 1. Aí vai virar 10. Eu vou adicionar 1, vai virar 10. Eu vou adicionar 1, vai virar 10. Eu vou adicionar 1. Logo, arredondando 79.999 na minha dezena simples, vai virar 80.000. Tá? Mesmo, mas a gente quer arredondar a dezena e não a centena e nem a unidade milhar. Tudo bem, só que aqui é 9. Então, quando você vai... Aqui é 9, né? Então, quando você vai somar 1, ele vai virar 10. E eu não posso enfiar o 10 aqui, porque aí vai virar um número que não tem nada a ver com a matemática. Vocês vão criar um novo número, tá? Inclusive com uma ordem a mais, tá bom? Então, aí ao invés de ter 10 dezenas, você vai ter o 0 na unidade, na ordem da dezena. E não são 0 dezenas, são 10 dezenas. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Se ainda tiverem dúvida em relação a isso, me avisem nos comentários que eu tento explicar de outra forma para vocês, tá? O objetivo é vocês entenderem o porquê. Por isso que eu fiz a continha lá no slide anterior, né? De 10 vezes 100, que vira 1.000, para ver se vocês conseguem entender dessa forma. Se não conseguirem, eu passo uma outra forma um pouquinho mais detalhada para vocês, tá? Vamos lá. Agora eu tenho 0 na classe da centena. Unidade, dezena, centena, unidade milhar e dezenas de milhar. Então, quem eu vou olhar? Para o 9. E o 9 é maior que 5, não é? Logo, eu vou adicionar 1 na minha centena. Então, virou 31.000, né? 100 e quanto? Só 100, 100 e nada. Por quê? Quem vem depois da minha referência vira tudo 0. Ok? Agora aqui, eu quero unidade de milhar, ó. Dezena, centena, unidade de milhar e dezenas de milhar. Eu quero arredondar a minha unidade de milhar. O exercício sempre vai dizer para você quem ele quer arredondar. Então, porque depende, o valor vai depender muito de quem você vai arredondar, tá? Então, vamos lá. Eu quero arredondar o 3. Então, eu vou olhar para quem está à direita dele, que é o 5. E 5 é igual a 5. Logo, eu vou adicionar 1 na minha unidade de milhar. Então, eu vou ficar com 24 e o resto vira tudo 0. 24.000 subindo a montanha, tá bom? Esse aqui, mais uma vez, se ainda não fez, faça sozinho. Só assim você vai realmente ver se você está conseguindo entender, tá bom? Porque às vezes você pensa que não está conseguindo entender e aí consegue fazer. Você fala, ih, entendi. E às vezes você olha assim, já sei fazer. E quando você vai tentar fazer sozinho, você não consegue ou não lembra como é que faz. Então, tente porque é errando que você vai aprendendo. Vamos lá. Quem está à direita da minha dezena, que é a classe que eu quero arredondar? É o 9. E ele é maior do que 5. Logo, eu vou adicionar 1 na dezena. Ela vai virar 10.
eu vou adicionar 1 na centena, que vai virar 10. Logo, eu vou ter aqui a minha unidade de milhar. O resto fica tudo zerado. Ok, pessoal? A gente chama isso, algumas pessoas chamam, né? Diz quando você tem um 9 para arredondar, e você tem que arredondar para cima, eles dizem que há um estouro, né? Por que um estouro? Porque, na verdade, tudo vai virar zero. Porque enquanto você estiver aqui adicionando 1, né? Se tiver tudo 9, vai virando 0, 0, 0, porque ele estourou a quantidade de algarismos que cabia ali dentro daquela ordem, tá? Mas cada um chama de um jeito. O importante é você entender o porquê que esses dois carinhas aqui viraram 0 e não 10. Porque se eu tivesse 10 aqui e 10 aqui, viraria um número que não seria 1000. Seria um número bem maior do que 1000 e não estaria condizente com o arredondamento, tá? Aqui, um número polêmico, né? Porque as pessoas muita gente não consegue concordar, e nem eu, dependendo da situação. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que eu tenho 2.500 pessoas e eu vou arredondar a minha unidade de milhar, a regra, tá? A regra, vamos falar de regra, porque a regra é clara. A regra diz que se o cara que está à direita, ele é igual a 5 ou maior do que 5, você vai arredondar a sua referência para mais. Logo, este número vai virar 3.000. Por que que eu não concordo e algumas pessoas também não concordam, principalmente dependendo da situação? Se eu falo que aqui nessa sala existem 2.500 pessoas, mas eu quero arredondar e eu digo tem 3.000, eu estou colocando 500 a mais. Mas por que eu não poderia colocar 500 a menos se 500 é exatamente metade de 1.000? Então fica uma discrepância muito grande, tá? Agora, se aqui fosse, se eu tivesse mais números em dezenas, em unidades, não faria mais sentido, tá? Porque estaria mais próximo do 3 do que do 2. Agora, quando tá assim exatamente na metade, é nesse ponto que a gente não concorda, tá? Mas isso aí é aquilo, é opinião, não tem a ver com a nossa opinião, tem a ver com a regra é clara. Igual ou maior do que 5, arredonda para cima e Zé Fini. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula foi feita para vocês. Não deixem de assistir tudo, tá? Se tiverem dúvida, volta, assiste de novo. Deixa seu comentário, sua dúvida, que eu vou esclarecer uma por uma. Não deixe de se inscrever no canal. Curtir esse vídeo é muito importante para divulgação. Ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma das aulas que eu posto aqui para vocês todos os dias. E também compartilhar com a galera que vocês conhecem, gente. Porque isso aqui é uma matéria que gera muitas e muitas e muitas dúvidas. E é muito importante para o uso do nosso cotidiano em geral. Beleza? Até a próxima aula, onde nós vamos falar de arredondamento de números decimais, galera. Muito obrigada!